Fala galera do nono ano, beleza? Professor Mike aqui. Essa é a nossa primeira aula à distância aí, nossa primeira videoaula. E para mim, acho que faltou com vocês fazer a explicação dos tipos de computadores que a gente leu na apostila. E é isso que a gente vai estar trabalhando nessa aula. Antes da gente começar, deixa seu like aí na aula. Na descrição do vídeo vai ter o link da apostila, se você não tiver aquele link encurtado que eu passei em sala. Então na descrição aí vai ter o link completo do arquivo no G Drive. E após a aula, após o final da aula, na descrição do vídeo aí, também vai ter um questionáriozinho no Google Forms para vocês responderem sobre o conteúdo da aula. No final do vídeo eu volto a lembrar vocês disso daí, beleza? Então vamos lá. A primeira parte que a gente viu dos tipos de computadores foi o desktop, que é o que geralmente a gente vê nos lugares por aí. São os computadores que a gente tem na sala de informática, por exemplo. São os computadores que a gente usa, que eles são compostos, geralmente, de um gabinete, um monitor, teclado e mouse, separado. Onde o teclado, o mouse e o monitor são periféricos desse desktop. Tudo que a gente precisa para o desktop funcionar, teoricamente, está dentro do gabinete ali, que a CPU vai estar dentro dessa CPU. É o mais comum, é o mais prático de se realizar a manutenção, esse tipo de computador, justamente por ele ter um acesso mais simples, mais fácil. Geralmente fica tudo acoplado na lateral, numa das laterais do gabinete, todos os itens que são necessários para o funcionamento do computador. Um benefício muito alto dele é o baixo custo em partes. Por que eu digo em partes? Você consegue montar um computador hoje numa média aí de R$1.000. Para um computador é barato. Agora, é claro, existem peças e componentes de alto rendimento, que aí o preço é estratosférico, não chega nem a ser viável. Outra ferramenta que a gente tem, outro tipo de computador que a gente tem, são os notebooks ou portáteis. Nisso a gente inclui os ultrabooks e os netbooks. Por quê? Porque são da mesma família. Diferente dos desktops, os notebooks, ultrabooks e netbooks, eles têm todo o conteúdo deles ali, incluso em um único aparelho. Então, todo o hardware dele vai estar incluso dentro daquele aparelho. Todos os periféricos que ele precisa para funcionar, monitor, teclado, mouse, vai estar incluído naquele aparelho, e ele vai possuir uma bateria que permite que ele seja usado em qualquer lugar. Então eu consigo sair com ele da minha mesa do escritório, por exemplo, e ir para casa e usar esse notebook em casa sem nenhum problema. O notebook, ele vai ter uma fonte, geralmente essa fonte vai ser externa para você poder carregar ele. Em 99,9999% dos casos essa fonte vai ser externa, para você fazer a carga da bateria e poder utilizar. Geralmente um notebook novo, ele vai ter uma vida útil aí, uma duração de bateria, né, em uso de mais ou menos 3 ou 4 horas, dependendo do notebook que for, dependendo da capacidade da bateria que ele tem. Outro item que a gente tem, que é bastante comum nos dias de hoje, são os tablets. Os tablets, eles foram criados para permitir que você tivesse um aparelho com tela bem maior que um smartphone, que você tivesse as mesmas funções de um smartphone, mas que você tivesse uma superfície de contato, uma superfície de área bem maior. Então eles proporcionam uma experiência bem diferente do que é o notebook, por exemplo, porque ele é mais compacto, ele é mais simples, geralmente ele possui um outro tipo de sistema operacional, diferente dos notebooks e desktops, geralmente ou plataforma Android ou plataforma do OS, para funcionar no caso dos iPads. E eles também foram desenvolvidos para ser fácil de transportar, ele é do tamanho de um livro, de um pequeno livro. Então é fácil de você transportar de um lado para o outro. No Brasil, o uso do tablet ele acabou não sendo tão difundido quanto é, por exemplo, em outros países, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é comum você ter o tablet hoje, inclusive dentro da sala de aula, como um caderno. Em vez de você ter um caderno físico, você tem um tablet digital para fazer anotações de aula, para fazer exercícios, tudo na tela do tablet. Mas eu acredito que esse tipo de inovação logo vai chegar para cá também, porque é um caminho natural. Porque um tablet, por exemplo, você acaba tirando aí algumas centenas de quilos de papel que durante a vida de um aluno, durante a vida escolar de um aluno, ele vai acabar gerando. Os tablets, diferente dos notebooks, eles têm um esquema de montagem diferente. Por quê? Eles utilizam basicamente o mesmo padrão,
Mas o notebook ele ainda utiliza o sistema de HD, que ele utiliza um disco rígido para armazenar arquivos, e o tablet já usa uma memória de estado sólido, como se fosse um SSD, para poder fazer o acesso, como se fosse um pendrive. Acho que é a palavra mais ideal. Porque, parecido com um pendrive, ele consegue ter a capacidade de armazenamento dele, interna, e ainda existem opções ou via cartão de memória, ou via cabo OTG, que é um cabo que você vai converter a entrada USB do tablet para uma entrada USB, e pode usar um pendrive ou até um HD externo para poder aumentar a armazenagem desse tablet. Na sequência, a gente vai ter os smartphones. Os smartphones, eles surgiram aí bem recente, com uma ideia de facilitar a vida dos seus usuários, e hoje em dia é algo extremamente comum. Quase todo mundo tem um smartphone hoje, que ele permite que a gente acesse a internet, notícia, tire foto, filme, que a gente ouça música, tudo em um único aparelho, leia livro, tudo incluso em um único aparelho. Essa tecnologia começou a despontar na época dos Palm Tops, dos aparelhos da BlackBerry, e aí sim, em 2007, se eu não me engano, a Apple lançou, numa feira de tecnologia, o desenvolvimento do iPhone, que foi o primeiro grande smartphone de sucesso, de vendas no mundo, e de lá para cá, acho que a maior parte de vocês conhece a história, os smartphones vão evoluindo diariamente, então a gente pode dizer que no fim de um dia provavelmente lançou um smartphone mais moderno do que tinha sido lançado no dia anterior. Isso se dá porque a indústria hoje ela é muito competitiva, existem diversas marcas trabalhando para oferecer um produto cada vez melhor e mais acessível, que vai na contramão das grandes marcas do mercado, que cada vez mais, em cada relançamento de um aparelho novo, o preço vai praticamente dobrando de um ano para o outro. Temos também os computadores vestíveis. Esse é um critério de falar que ele é vestível. Por quê? Porque geralmente ele vai estar acoplado a alguma peça de roupa ou algum acessório que você esteja usando. Dois exemplos que a gente tem aqui na apostila é o Google Glass, que foi uma ideia lançada pela Google de transformar o dia a dia das pessoas mais conectado. Então ele tinha uma pequena tela ali de cristal que permitia que o usuário do Google Glass interagisse com o ambiente ao redor dele utilizando a tela. Então, se ele visse um cartaz de show, por exemplo, num outdoor, ele conseguia, através do Google Lens, reservar um local, comprar um ingresso para aquele show específico, comprar ingresso de cinema e tudo mais. Essa é uma tecnologia que não vingou muito. No princípio, muita gente culpou o valor muito alto de um aparelho tão pequeno para falta de sucesso. Mas outras pessoas já disseram que ele não seria viável, uma vez que a gente já tem os smartphones que permitem que a gente faça isso de forma mais dinâmica e até de forma mais segura. Outro aparelho vestível é o Nike Plus, que era um dispositivo de rastreio que geralmente você colocava junto com a sua meia no tênis para você poder fazer uma caminhada, uma corrida, e ele armazenar os dados que você obteve naquela corrida, distância percorrida, caloria queimada e tudo mais. Atualmente, o Nike Plus ele foi descontinuado como um aparelho físico e hoje ele se tornou um aplicativo de smartphone. Então, no seu smartphone, você instala um aplicativo do Nike Plus e esse aplicativo faz esse mesmo controle que o aparelho fazia, porque dentro do aparelho ele tinha um acelerômetro que permitia armazenar essas informações, que também os celulares de hoje possuem, os smartphones possuem. Outro item, que é o mais comum nos dias de hoje, são os relógios inteligentes, os smartwatches. Então, os smartwatches eles vieram para o Brasil, eles foram disseminados com certa facilidade, também devido ao baixo custo de aparelhos de baixa qualidade, mas que faziam a mesma função de um smartwatch mais caro, como um da Apple ou como um da Samsung. Então, eles acabaram se disseminando muito rápido no mercado, e hoje, além dos smartwatches, a gente tem as smartbands, que são braceletes ou pulseiras, que também fazem controle cardíaco, fazem
contagem de passos e tudo mais como um smartwatch, além de poder personalizar a forma com a qual ele exibe hora e também exibe mensagens que você receber em aplicativos de mensagem no seu celular ou notificações importantes que você receber no seu celular. Outros tipos de computadores que a gente também tem, que pode não parecer, mas os videogames de 2 gerações para cá, eles se tornaram aparelhos que se conectam à internet, que permitem a interação com programas de entretenimento, com aplicativos de entretenimento, como Netflix, como YouTube. Então acabaram se tornando cada vez mais computadores, porque permite que você tenha mais de uma função em um único aparelho. Então, atualmente, na geração atual que a gente está, PlayStation 4, Xbox One, o Nintendo Switch, eles permitem uma variedade gigantesca de situações e inclusive o acesso a páginas de internet e a redes sociais, tornando eles assim elegíveis a poderem ser chamados de computadores. Um outro item mais comum nas residências de hoje são os televisores, que hoje são Smart TVs, que têm conexão com a internet, permite acesso a sites, permite acesso a aplicativos, então acabam recebendo esse tipo de nome. A gente tem outros tipos de variação, um que eu comentei em sala com vocês, se eu não me engano, que são geladeiras smart, ou máquinas de lavar smart, que elas mesmas fazem o controle do que tem dentro daquela geladeira e o que está faltando, e gera uma lista para o proprietário para ele poder fazer essa compra. E as máquinas de lavar que elas conseguem dosar a quantidade de sabão que elas têm que gastar, a quantidade ideal, para se tornarem o mais econômicas possíveis. E informar os donos através de mensagem de texto ou mensagens via internet se o ciclo de lavagem já está pronto, ou se o ciclo, por exemplo, que você colocou o seu refrigerante para gelar, a sua bebida para gelar, se ela já ficou pronta, e te enviar via mensagem de texto, SMS ou até mensagem do WhatsApp, tornando elas assim tipos de computadores. Temos também um microcomputador, peguei ele aqui atrás, que a gente usa nas aulas de robótica, por exemplo, o EV3. O EV3 ele também é considerado um tipo de computador. Por quê? Porque ele tem capacidade de processar dados. Assim como a TV tem, assim como a geladeira Smart também vai ter, ela vai processar informação para poder te retornar de alguma outra forma. Por isso ele acaba sendo elegível como um computador. Um outro exemplo é o Arduino, que a gente vai conhecer mais para frente nas aulas de robótica, como o microbit. O microbit é um microcomputador. Ele é capaz de processar dados. Vou colocar ali bem perto da câmera aqui. Ver se a câmera foca. Ele é capaz de processar dados e retornar informações para o usuário, para quem estiver usando ele, para quem estiver programando ele. Então, esses são os tipos de computadores. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar, a gente vai conhecer os tipos de software, como esses aparelhos, como esses tipos de computadores diferentes precisam de um software para poder trabalhar, para poder se comunicar e para poder funcionar de forma efetiva, beleza? Galera, como eu disse no começo do vídeo, aqui embaixo na descrição tem o link do Google Forms com o formulário de perguntas que eu elaborei para vocês, para eu poder corrigir eles aqui do outro lado no meu computador. Outra coisa que está aqui embaixo, a apostila de vocês, está o link do Google Drive, de onde ela está armazenada. Se você não pegou ele ainda, é hora de fazer o download dela, para vocês poderem gravar esses arquivos no seu computador. Lembrando que a apostila de informática ela é totalmente digital, ela não vai ter versão física, a gente não vai imprimir elas para vocês. Professor, posso imprimir uma apostila para mim? Se você quiser, se você se sentir melhor assim, pode, não vai ter nenhuma restrição, mas a escola não vai fornecer essa apostila, porque a gente está lidando com essa questão digital. Eu acho que um dos primeiros passos é a gente tornar a apostila de informática digital, beleza? Se curtiu, deixa seu like aí. Tamo junto, até a próxima aula. Um bom período de quarentena aí pra gente. E espero vê-los em breve. Tá bom? Tchau, tchau. Até.